todos os exames normais, inclusive a ressonância, e evolutivamente, com passando 2, 3, 5 anos, ele começar a ter as alterações estruturais. A gente está falando de uma doença rara e a Nath está trazendo pra gente que um dos exames principais para averiguar a possibilidade de ter essa doença é o eletro. No diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica, a gente vai contraindicar a atividade física competitiva. Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, cardiomiopatia arritmogênica. Vem comigo. Bom, antes da gente começar esse episódio, eu tenho 2 recados para você. Primeiro, eu quero agradecer a essa casa que nos recebe aqui, a 3 Telas Estúdio, é nosso apoiador desse podcast já há alguns anos. Se você tem ideia de um podcast, ou se você tem um podcast e está sem casa para gravar, vem pro estúdio do 3 Telas, que é aqui que a gente faz as nossas gravações, e eu recomendo. O segundo recado tem a ver com o presente que a nossa convidada vai ganhar. A doutora Natália, eu já vou apresentar ela para vocês, mas de antemão eu quero agradecer à empresa Linkit, que faz os nossos produtos com muita perfeição. Eu sou detalhista, mas eles capricham e acertam sempre. Não são 2, faltam mais um recado, então são 3 recados. Dia 8 de maio, a gente vai ter a aula de vasoplegia para você que trabalha no pós-operatório de cirurgia cardíaca aprender a manejar esse tipo de choque tão diferente no pós-operatório. Dia 8 de maio, às 20 horas, no YouTube, a gente vai discutir esse assunto. E se você quer aprender, é só se inscrever aqui no link que está na descrição desse episódio. Agora sim, vou apresentar a nossa convidada, doutora Natália Quintela Sargiordi Olivetti. Depois você me corrige. O sobrenome é italiano. São italianos. Todos italianos. Ela vai comentar pra gente. Tenho a honra de receber a doutora Natália Olivetti. Ela é médica, arritmologista e pesquisadora do Instituto do Coração INCOR HCFM USP. É cardiologista do Ambulatório de Rastreamento Familiar de Cardiopatias Genéticas, primeira do Brasil, criado por ela, tá aí criado por ela. Ela tem doutorado e atuação destacada nas áreas de arritmia e cardiomiopatias genéticas. É uma das principais investigadoras brasileiras em cardiomiopatia arritmogênica, liderando publicações relevantes. Além disso, a gente trabalha juntos no mesmo hospital. Ela é cardiologista da medicina de precisão, a única cardiologista desse setor lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, Natália. Bem-vinda ao Clube da Cardio Podcast. Obrigada, Pamela. Obrigada pelo convite. Pode me chamar de Natália Olivetti. O pessoal mais íntimo me chama sempre de doutora Nath, até os pacientes e familiares. Então, doutora Nath. Tá ótimo. Com o assunto na genética, eles já sabem que sou eu, tá? É você. Perfeito. Nath, receba nosso presente. Pode ficar à vontade. Eba, obrigada. Nada. Quem vem aqui no podcast ganha esse presente especial. Vamos ver se você gosta. É um kit feito com muito carinho por nós do clube. Uma caderneta, adorei. A caneta. Para você que está escutando a gente só no Spotify ou na sua plataforma de streaming, ela tá ganhando aqui o tirante, a caneca. Oba! Adorei. Pode lindo, usar lindo, onde você graça. quiser, viu? A caneca Obrigada, é nosso gente. xodó, a galera pede muito, a gente não vende. Realmente, só para quem tem, assim, ou é convidado do podcast, ou para os alunos que têm sorte e são rápidos, que compram rápido o curso para ter direito à caneca e ao kit do clube. Amei. Vou tomar meu café aqui com o clube. Isso aí. Obrigadíssima, adorei. De nada, vamos junto. Nath, olha só. Eu quero começar esse episódio destacando que o assunto é muito relevante, cada vez mais presente, e é sempre novidade. Quero que você pontue para quem está escutando a gente sobre as cardiomiopatias genéticas. Por onde começar? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de miocardiopatia chagásica, todo mundo tem uma gaveta dentro da sua cabeça
já escutou muito, conhece muita coisa, cardiomiopatia isquêmica, doenças de depósito, a gente conhece algumas coisas, mas quando fala de cardiomiopatia genética, às vezes pouca coisa vem à mente. O que você tem para falar para essa galera que está escutando a gente? Bom, pessoal, então eu acho que quando a gente pensa em cardiopatia genética, é novidade, né? É uma coisa nova, mas que está cada vez mais entrando nos nossos guidelines de cardiologia. Tá. Hoje, nos guidelines de arritmia, então, o Heart Rhythm Society, nos guidelines da Sociedade Europeia, da ESC, todos eles já têm as indicações de teste genético, agrupamento, né? Então, quais são as principais cardiopatias genéticas? A gente fala que tem 5 grandes grupos, Excelente. né? Então, nas arritmias, principalmente as canalopatias, mas também fibrilação atrial isolada, doença do sistema de condução, as cardiomiopatias, e aqui nesse grupo, o guideline da ESC está agrupando de uma forma super legal, então a hipertrófica, a restritiva, dilatada, arritmogênica e cardiopatias de veia não dilatadas, então esse material acho que é super bacana depois de se atualizar, né? Fica a dica aí. Exato. As aortopatias, então a gente tem as aortopatias sindrômicas, né? Sim. Como Marfan, Ehlers-Danlos e outras colagenoses. As cardiomiopatias congênitas também, que podem ser geneticamente determinadas, e as rasopatias, que eventualmente, como síndrome de Noonan, também podem estar associadas. Então, esses são os 5 grandes grupos, assim, de cardiopatias genéticas. E, a grosso modo, as mais prevalentes são as miocardiopatias, né? Certo. Sua grande área de, né, esforço e estudo. Exato. Nosso episódio, ele tem o olhar mais voltado para a cardiomiopatia arritmogênica. Como que a gente pode explicar para quem está ouvindo o que é essa cardiopatia? Bom, então a cardiomiopatia arritmogênica é aquela doença que antes era conhecida como displasia do VD, né? Perfeito. Mas de lá para cá, muitos novos conhecimentos foram incorporados, né? Tanto do ponto de vista de exames de imagem, com muita informação nova sobre o strain, o ecocardiograma, sobre avaliação tecidual na ressonância e também a informação sobre a parte molecular, as doenças genéticas. E foi tanto conhecimento novo que foi adquirido que a doença também foi mudando de nome. Isso eu acho curioso de falar. Sim. Então, de displasia do ventrículo direito, ela passou a ser chamada de cardiomiopatia do ventrículo direito, para depois ser chamada de cardiomiopatia arritmogênica, que é o nome mais atualizado. Excelente. Atualmente, a gente fala em cardiomiopatia arritmogênica, podendo ser do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo ou biventricular. E assim, conceitualmente, ela é causada, então, por uma alteração genética em algum dos genes que compromete o complexo desmossomal, que nada mais é do que o complexo que faz a adesão célula a célula do cardiomiócito. Então, eu gosto de falar que ele é aquele cimento do tijolinho do cardiomiócito, né? Então, o cardiomiócito está sendo submetido o tempo inteiro a forças de cisalhamento para fazer a contração ventricular, e ele tem que estar ali grudadinho. E o desmossoma é o que faz essa adesão. Então, mutações que comprometam qualquer uma das proteínas que são diretamente ou indiretamente ligadas ao complexo desmossomal podem atrapalhar essa adesão. No que atrapalha essa adesão, a gente vai ter como consequência morfológica e funcional alterações estruturais, como a cinesia, discinesias, microaneurismas, podendo causar dilatação ou disfunção do ventrículo acometido, e isso gera áreas de fibrose e substituição fibrogordurosa. Do ponto de vista histopatológico e molecular, a substituição fibrogordurosa é a marca da doença. Perfeito. Mas quando a gente não está olhando uma peça e sim um paciente, a gente não pode procurar muito essa substituição, porque ela é muito rara de ser vista. Então, ela está sempre presente na anatomia patológica, mas no eco, na ressonância, a gente não pode contar com isso. Tá? A gente conta mais com essas alterações estruturais morfofuncionais. E justamente ali onde a gente tem a substituição fibrogordurosa é que a gente tem a predisposição à ocorrência de arritmias. Então, esses pacientes começam a ter um risco aumentado de arritmias ventriculares e geralmente isso acontece em idade jovem, entre 20 e 40 anos. E essas arritmias, elas têm maior chance de ocorrer na atividade física.
Um dos motivos é porque eu falei de forças de cisalhamento, né? Então, durante o exercício físico, o coração está mais suscetível a esse estresse dinâmico do cisalhamento, né? E aí, por isso, essas arritmias podem ocorrer com maior chance durante a atividade física. Então, do ponto de vista, assim, bem didático, é aquele caso do jogador de futebol que no dia da partida entra em campo com aquele estresse, aquela adrenalina, começa o esforço físico e no pico do esforço ocorre o que a gente não quer, né? Uma parada cardiorrespiratória, uma taquicardia ventricular instável. E realmente a doença ela foi conhecida, né? As primeiras vezes que a gente ouviu falar em cardiomiopatia arritmogênica na medicina, né? Que já data de mais de 40 anos atrás, quando ela era chamada de displasia, de estudos de autópsia desses jovens que morriam durante a atividade física. E aí eles viam que, na maioria dos casos, o ventrículo direito estava com substituição fibrogordurosa, e daí que veio o nome displasia. Eles pensavam que era uma má formação congênita inicialmente, causando uma displasia no ventrículo direito. E hoje a gente sabe que, na verdade, é uma alteração genética, que você já é um carreador dessa variante, na maioria das vezes herdada, e que, por algum motivo que a gente não sabe ainda que modulação do fenótipo é essa, o exercício físico parece ter um papel importante. A partir aí dos 20, 30 anos, depois da adolescência, aparecem as alterações. E aí o ventrículo começa a sofrer todas essas alterações estruturais que a gente comentou aqui. Você que trabalha com pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas se sente desconfortável no ambiente da UTI para receber, cuidar, avaliar e tratar esse perfil de pacientes, eu digo para você que é possível mudar essa realidade em 2 horas, se você participar do evento Choque Vasoplégico no POI, Como Manejar. Dia 8 de maio, às 20 horas, nós do Clube da Cardio estaremos ao vivo conversando com você e explicando como você vai manejar esse perfil de pacientes. Nós somos cardiologistas formados pelo Instituto Dante Pazanese e a gente garante que nesse dia você vai aprender de uma vez por todas a manejar esse paciente no choque vasoplégico. Eu te vejo lá. Nath, para que paciente eu devo pensar? Qual que é o protótipo? Quem que para eu desenhar mais ou menos o perfil dos seus pacientes, por exemplo, dos casos índices que você, que você atende? Como que é mais em mulheres, mais em homens? Como que é? Então, essa resposta também foi mudando nos últimos 5 anos, né? Então, eu diria que 2014, 2015, a gente ainda entendia uma doença muito mais voltada para o ventrículo direito. Então, a maioria dos meus pacientes eram realmente homens entre 18, 20, 30 anos que tiveram uma arritmia durante o esforço, vinham para uma avaliação pós já ter tido uma arritmia, seja uma arritmia mais grave ou uma arritmia menos significativa, e nessa investigação a gente começava a focar no ventrículo direito, né? Fazer ecocardiograma, o eletrocardiograma para a gente procurar aquelas alterações clássicas do ventrículo direito, que são a inversão de onda T em precordiais direitas e a presença da onda épsilon. Quando a gente via as extrasístoles, a gente corria para ver se era do VD ou do VE. E naquela época, 2014, se fosse do VE, a gente pensava, não deve ser arritmogênica. Tudo isso mudou, né? Então, hoje, o perfil de pacientes que a gente já está diagnosticando são mais as cardiomiopatias arritmogênicas do ventrículo esquerdo. E a apresentação clínica é diferente. Sim. Então, são pacientes muitas vezes assintomáticos ou oligossintomáticos que procuram por uma alteração na ressonância. A maioria dos pacientes que a gente faz diagnóstico hoje de cardiopatia do ventrículo esquerdo vem porque veio uma fibrose na ressonância. Olha. E aí a gente vai olhar se essa fibrose na ressonância, o paciente tinha história familiar, se o heredograma tinha alguma coisa, né? Então, vira e mexe, tem... sim, tinha um tio do meu pai que faleceu de infarto aos 30 anos. Bom, será que era infarto aos 30 anos? Ou era outra patologia. Exatamente, o que é super comum, né? Que dificilmente o paciente conta pra você que tem morte súbita. E se você falar, se tem morte súbita, diz que não. Mas se você fizer o heredograma e começar a perguntar, mas esse tio? Não, esse tio infartou com 20 anos, né? E como é que você pergunta, então? Só pra já dar uma dica
de expert, né? Como é que você faz essa pergunta? A gente vê que a gente tem mais sucesso em obter informações quando a gente faz isso de forma indireta, tá? Porque ninguém comunicou ao paciente que aquilo foi uma morte súbita, então ele não sabe. E a melhor forma de fazer de revisitar a memória do paciente e fazer essa pergunta de forma indireta é através da construção do heredograma. Tá. Que é uma coisa que a gente aprendeu lá na faculdade de medicina e depois a gente esquece, aula de genética, né? Sim. Não é? Mas isso é a melhor coisa, porque aí você começa a construir, você fala assim, quantos irmãos sua mãe tem? Quantos irmãos seu pai tem? Aí eles começam a lembrar, puxar da memória, e como que é a saúde dessa tia, desse tio? Não, é ótima, mas tem um marca-passo que colocou jovem. Então aí você começa, você como médico e sua informação técnica, conseguir diferenciar aquilo que os pacientes se apropriam, né, das suas interpretações daquilo que foi passado, porque também passa pela história que a família contou. Conta, exato. Exatamente. Então, acho que, assim, o heredograma é a chave. E até que geração você vai no heredograma? Por exemplo, nas minhas consultas, eu costumo, de maneira geral, não pensando na genética, mas de maneira geral, lá nos antecedentes familiares. Até os avós, né? Então, a pessoa, os pais e os avós. Na parte do heredograma que você já vai construir, você vai alguma geração além? A gente começa com 3 gerações, né? E aí, dependendo se tem coisa suspeita, você vai subindo ou descendo a partir disso, né? Então, por exemplo, um exemplo bem do dia a dia mesmo. Contou que o pai tem uma coisa muito pouco suspeita, tem uma palpitação, mas aí a tia paterna teve um desmaio com 30 anos. Aí você vai investigar toda essa família, claro, e os avós. Se os avós paternos tiveram alguma coisa, aí você vai perguntando para cima. Excelente. Tá? E não esquecer sempre de consanguinidade, que é um assunto delicado e que nem sempre os pacientes vão falar isso diretamente. De uma forma... Nunca vão falar diretamente. Ou contar pra você, até sem você perguntar, dificilmente, né? Não. E também não ser tão direto nessa pergunta, né? Eu acho que é interessante. Como é que você também. faz? Não me recordo eu mesma de eu ter feito essa pergunta. Né? E primeiro que a gente tem na construção do heredograma situações em que vão te levantar esse tipo de suspeita, né? Um exemplo, cardiomiopatias que têm uma idade de apresentação mais clássica, né? 20 a 40 anos, mas que você começa a perceber pelo heredograma que os sintomas estão aparecendo em criança, uma das coisas que você tem que pensar no fenótipo recessivo. E aí você já vai se lembrar de perguntar, né? Será que esse casamento, eles se conheciam de algum lugar? Nunca perguntar muito diretamente, né? Seus pais são primos, né? Coisas desse tipo. Perfeito. Se conheciam de algum lugar, tinham alguma proximidade familiar. Isso, exatamente. Excelente. Bom, a gente já entendeu como a doença é. O perfil de pacientes, mais ou menos, então, a Nath comentou assintomáticos ou oligossintomáticos, jovens, 20 a 40 anos... que hoje aparecem mais por alteração chegam até você por alguma alteração de ressonância. E como que o cardiologista, Nath, que ele ainda não pediu a ressonância, então vamos imaginar, antes da gente chegar numa ressonância, que achados eletrocardiográficos, ecocardiográficos que levantam a bola, opa, isso aqui tem um componente que eu vou precisar chegar numa ressonância. O que salta aos olhos? Bom, então isso é super legal da gente pontuar, né? Porque é claro que a gente justamente quer chegar no cardiologista e trazer esse tipo de informação, né? Quando a gente fala de doenças muito específicas, não adianta a gente vir aqui e falar uma porção de coisas ultra especializadas que não vão ter um impacto tão grande quanto falar o básico, às vezes, né? Então, pensar, quando a gente tem pacientes jovens que têm sintomas cardiológicos, da prática clínica aqui que eu vejo, esses pacientes, eles passam um monte de pronto-socorro sendo liberados, por quê? Porque eles têm, às vezes, dor no peito, dispneia, cansaço, e eles são subestimados ali. Claro que o médico do pronto-socorro, ele está focado o quê? No infarto com supra, no tamponamento, na dissecção de aorta. E tá ok, ele tá certo, isso é um bom treinamento. Mas lembrar que se o paciente jovem com uma queixa cardiológica, a gente não pode subestimar, porque esses pacientes às vezes passaram por vários cardiologistas, médicos ou clínicos, que disseram assim, como você é jovem, não é nada do coração.
Isso é super comum, super frequente. Então, pacientes jovens com queixa de desmaio, palpitação, cansaço, falta de ar, avaliar. E dentro desse avaliar, dependendo do sistema de saúde que você está, você não vai ter acesso direto e nem deve pular passo da propedêutica, né? Então, eletrocardiograma é o carro-chefe da cardiologia. Ótimo. Se eu for escolher um exame só para ter, vai ser o eletro. Gente, olha isso. Vocês estão prestando atenção, que importante que isso é. A gente está falando de uma doença rara e a Nath está trazendo pra gente que um dos exames principais para averiguar a possibilidade de ter essa doença é o eletro. O que a gente pode encontrar nesse eletro, Nath? Então, a doença, ela vai evoluindo eletrocardiograficamente, tá? Então, quando eu vejo um eletro da ritmogênica, eu sei se esse paciente está no início da doença ou no final da doença. Nossa, isso é impressionante. Um exame de 2 derivações que custa os seus 50 centavos. Exato, uma folha de papel. Em uma folha de papel feita em qualquer UBS. Eu já fui, Nath, em UBS no Pará, na margem do Tapajós. Tinha um eletrocardiograma lá. Sim, então, sim. Um exame disponível. E é o exame que vale ouro na cardiologia, né? Então, eu vou te contar as alterações mais prevalentes e as mais raras que ocorrem quando o paciente já está mais grave, tá? Então, a doença começa com alterações de repolarização, que são nada mais do que inversão de onda T. Então, uma onda T invertida, né? Isso vai variar um pouquinho se o fenótipo é do lado direito ou do lado esquerdo ou biventricular. Então, se for do lado direito, a inversão de onda T vai ser nas precordiais direitas, ou seja, V1, V2 e V3. Lembrando que se a gente estiver avaliando criança, aí não, né? Porque V1 a V3 é fisiológico. Então, com mais de 14 anos, ele está com 18 anos, ainda está com essa inversão de onda T e não tem BRD, já acende aí um sinalzinho de alerta. Ainda mais se ele tiver queixas de palpitação, cansaço, e se ele for um atleta. Acende essa luzinha, por favor, na inversão de onda T em precordiais direitas. Sempre, sempre pense em cardiomiopatia se você tiver um jovem com queixa cardiovascular e inversão de onda T de V1 a V3. Excelente. Na fase mais avançada da doença, do fenótipo direito, aí a gente já tem um V1 muito esquisitinho, suspeito. Por quê? Porque ele faz aquela onda epsilon. A onda epsilon, ela é linda, mas ela é mais rara. Então, assim, geralmente 10% a no máximo 20% dos pacientes vão ter onda epsilon. Ela é quase patognomônica da doença. Sim. Por quê? Porque o que ela está mostrando ali? A substituição fibrogordurosa. A fibrose, né? Isso, exatamente. Excelente. Então, e também ela vai evoluindo. Ela não nasce de um dia para o outro e fala assim, opa, vou botar onda epsilon aqui. Então, esse é aos pouquinhos. Então, o V1 vai ficando com uma vantagem menor. O final da despolarização, que é o final do QRS, começa a ficar mais lentificado. Aparece uma ondazinha ali no final do QRS que parece um atraso final do ramo direito. Até que o V1 fica com o QRS bem baixinho e aparece a tal da onda epsilon. Então, esse daí seria a forma do ventrículo direito. E para a cardiopatia do ventrículo esquerdo, eu gosto de falar assim, como se você colocasse um espelho e uma doença é a luz da outra, né? Então, assim como a alteração de repolarização é o início da de ventrículo direito, a alteração de repolarização em paredes laterais do ventrículo esquerdo. Então, inversão de onda T em V4, V5 e V6 são as alterações que a gente vai observar na cardiopatia do ventrículo esquerdo. E a alteração de despolarização, que aparece quando é o VE, como o VE é uma câmera mais grossa, maior, de maior pressão, ao invés de ter ondas épsilons lá do lado esquerdo, que a gente vê a baixa voltagem. Excelente. Nas derivações periféricas, principalmente. Quando o paciente tem uma doença biventricular grave, o que acontece é que essas duas coisas se misturam. O V1 fica com baixa voltagem, a alteração de repolarização fica mais difusa e a voltagem fica baixa em tudo. E para relembrar o pessoal, a denominação, a classificação de baixa voltagem? Então, a gente usa a voltagem baixa quando a gente tem menos de 0,5 milivolt em derivações periféricas, que são D2, D3, AVF, Exato. D1 e AVL, AVR, e menos do que 1 milivolt nas precordiais, Exato. V1 a V6. Então, 5 quadradinhos e 10 quadradinhos para você que tá aí, milivolts e tal. 5 e 10 quadradinhos. Facilitou, obrigada, Pan. E, bom, falamos do eletro, mais alguma coisa que você... Sim, a gente falou do eletro, não falou dos exames de imagem, Exato. né? Então, o ecocardiograma,
Para ventrículo direito, ele tem a questão da limitação do posicionamento. Gente, o VD é mais difícil de ver, né? Muito mais difícil de ver, a gente peca mesmo. Hoje, eu acho que menos com o strain do VD, que nos auxilia para mostrar, olha, se a gente tem um strain reduzido ali na parede livre, e a gente sempre vai olhar o eletro, ou a gente olha o pedido. Gente, quem vai fazer pedido de eco, por favor, escreva a historinha do paciente, dá um dado pra gente do eletrocardiograma, não dá pra colocar a foto, claro, mas um dado, olha, baixa voltagem, qualquer coisa, ajuda muito a gente na interpretação da imagem, porque às vezes é uma imagem frustra, que a gente não consegue, não é claro como o preto no branco. É cinza mesmo no eco, então são tons de cinza. E aí o strain, Nath, é uma das coisas que pode nos ajudar, mas o VD ele tem muita limitação no eco. A gente tem um caso em comum. Sim. E essa paciente tem 4 ecocardiogramas. Mostrava disfunção do ventrículo esquerdo, mas o VD em todos os exames dentro da normalidade. E a ressonância mostrava pra gente que havia alterações do ventrículo direito também. E aí, mas não foi feito por pessoas excelentes. Pelo contrário, foi feito sim com pessoas excelentes, com uma máquina excelente. É que o VD tem suas limitações mesmo, mas a Nath vai continuar comentando sobre o eco. E aí? Então, a gente pode observar a dilatação, né, do ventrículo direito, a disfunção do ventrículo direito e as alterações segmentares do ventrículo direito, que vão fazendo áreas de acinesia, de cinesia no ventrículo direito, que eu acho interessante falar, às vezes, para quem está vendo a primeira vez um caso, está na dúvida se aquela imagem é isso ou não espere um grande aneurisma de VD, isso é mais provável que seja uma outra coisa. A doença, ela vai começando a nível molecular, e o ventrículo vai sendo acometido em pequenas porções. Então, ela começa com pequenas alterações segmentares super discretas, que podem começar na via de saída do ventrículo direito, ou parede livre do ventrículo direito, e realmente com a forma mais avançada da doença, com uma progressão da doença, aí a gente vê aquele VD todo abaulado, que o pessoal fala até sinal do acordeão, né? Então, o ventrículo direito, ele contrai todo balançando, assim, né? Mas de vivência prática, assim, não sou ecocardiografista, mas sou uma curiosa da ecocardiografia. E eu, por muitos anos, ficava juntando critério diagnóstico para poder juntar a minha coorte de paciente. Então, vivia perturbando quem? O ecocardiografista, né? Do tipo, não adiantava só mandar o pedido. Eu percebi, realmente, na minha vivência, que eu tinha que ir lá junto. Então, eu ia junto para falar. E perguntar. Isso. Puxa, será que você pode dar uma olhada? Porque eu tô com suspeita de ventrículo direito, porque ele teve desmaio, porque a mãe dele, porque a história familiar, etc e tal. E realmente, quando você passa uma informação clínica pro ecocardiografista, é outra coisa, né? E aí, eu comecei a vivenciar, né? A dificuldade que é fazer a varredura daquele tal do ventrículo direito, que tá lá atrás, não é? Sim. Então, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E, às vezes, só na segunda ou terceira tentativa, com a mesma pessoa, com o mesmo aparelho, é que a gente conseguia ver as alterações. Sim, buscando ativamente. Exatamente. E, como você bem falou, o strain acaba sendo uma excelente ferramenta, porque ele mostra alterações em fases muito iniciais da doença, né? Então, a gente até fez um trabalho com a participação do Dr. Marcelo Vieira. Legal, um beijo, garoto! Doutor Obrigada, Marcelo, querido. Dr. Marcelo. Em que a gente pegou todos esses pacientes que a gente sabia que tinha critérios diagnósticos, mas que o eco era normal, e fez o strain. E aí a gente mostrou uma correlação muito importante, não só de alteração diagnóstica, mas mais do que a gente imaginava. O strain se correlacionou com o prognóstico nesses pacientes. Muito legal, né? Qual era o número, Nath? Eu acho que no seu trabalho você fala em torno de 15%, 16% de média de redução do strain, do VD? Isso, exatamente. Menos do que 15%. Menos do que 15%. Excelente. No eco, então, falando do VD. E pensando no VE, é mais disfunção, alteração segmentária, hipodifusa? O que você mais vê? Porque, gente, uma coisa sou eu, que sou ecocardiografista, que busca as alterações. Outra coisa é ela que vê a maioria dos pacientes o que eles apresentaram. Isso. E ainda com a corte brasileira, né, Nath? Exato. O que você mais vê do VE, a parte do VE? Hipodifusa. A gente não vê alteração segmentar no ventrículo esquerdo, geralmente. Então, para
se for uma cardiopatia do VE exclusiva ou predominante, porque tem isso, né? São nuances. É difícil colocar a ritmogênica numa caixinha, hein? Isso ela não quer ficar na caixinha. Ela, às vezes, começa com VE, tem um pouquinho de VD, entendeu? E a doença pode ter uma predominância de um lado ou predominância do outro. Então, se a gente está olhando para a forma dominante esquerda, aí você vai ver uma hipodifusa totalmente inespecífica num paciente que você vai pensar assim... possível que esse paciente tenha insuficiência cardíaca, sabe? Entendi. E o ponto dele estar com uma disfunção discreta, moderada ou importante tem a ver com o momento da doença também? Tem bastante a ver com o momento da doença, porque isso se correlaciona com o grau da infiltração fibrogordurosa que está acontecendo a nível molecular, né? E isso não se correlaciona muito bem com a idade. Tem pacientes que já abrem um quadro muito grave e tem outros pacientes que abrem com arritmias leves e você está acompanhando há 10 anos, ele não evoluiu para insuficiência cardíaca. Olha só, eu vou compartilhar um caso com o pessoal, que é o nosso caso em comum. Essa paciente mulher de 34 anos teve uma infecção por Covid e cerca de 45 dias depois da infecção por Covid começou a ter queixa de cansaço para fazer as atividades físicas, né? Ela procurou... Pela história aí do Covid, está relacionado com doenças do coração, ela acabou procurando atendimento, fez um eletro, um Holter e um ecocardiograma e um raio-x de tórax. No eletro existia uma baixa voltagem, se não me engano, cerca de 6 ou 8 derivações, mas cerca de 6 derivações. Era bem extensa, né? E o eco mostrava pra gente uma disfunção do ventrículo esquerdo discreta, 48% de fração de ejeção com hipodifusa. E essa paciente continua a investigação porque pensando em miocardite pós-viral. E aí a ressonância seguindo na investigação dessa paciente é que o raio-x era normal, o Holter tinha 400 extrasístoles ventriculares, mais ou menos. Mas o que eu queria comentar aqui, também já vou chegar na ressonância, mas é que é uma paciente mulher com um transtorno ansioso. E diversas vezes ela se queixava de palpitação. Agora eu te pergunto, porque uma coisa a gente libera o paciente jovem do pronto-socorro que chega com uma dor torácica. Agora, se chega uma mulher com dor torácica, a primeira hipótese que as pessoas, na maioria das vezes, fazem é um transtorno ansioso, um transtorno do pânico. E, gente, isso é diagnóstico de exclusão. A gente tem que pensar nas causas mais graves antes. A gente sabe que mulher pode ter dissecção de coronária, que nem sempre se manifesta ali com as alterações eletrocardiográficas, por exemplo. E muitas delas têm alta do pronto-socorro. Então, enquanto eu estava acompanhando essa paciente, antes da Nath chegar nesse contexto, eu me lembro dela se queixar de palpitação e eu ficar na dúvida, será que... Porque a primeira hipótese ainda era miocardiopatia, miocardite, né, pós-viral. E eu ficava pensando, será que... Porque miocardite também pode fazer extrasístole, arritmia, inclusive arritmias malignas. Até por isso que a gente, então, deixa o paciente fazer exercício físico, etc. E eu ficava pensando, será que essas palpitações, essas queixas são relacionadas à ansiedade ou relacionadas ao coração? A gente repetiu alguns Holters e a medicação das emoções estava organizada, estava tudo bem. Mas aqui é o meu ponto para você começar a questionar a mulherada com esses sintomas de que pode ter algo a mais ali sim, né? E então falamos do eco, que mostra uma hipocinesia difusa, e a ressonância dessa paciente em questão mostrou disfunção biventricular, um VD também com disfunção e um VE com disfunção de 36%. Então, realmente a gente já tinha acometimento, né, biventricular aí. A princípio, ainda eu não tinha ideia de que poderia ser uma cardiomiopatia genética. E, de fato, continuei o segmento dela. Tô falando aqui porque as doenças, elas não chegam pra gente com um título, né? Oi, tudo bem? Eu sou a cardiomiopatia ritmogênica. Não, ela chega com sintoma, um quadro sindrômico. Iniciei as medicações para ICFR, quarteto fantástico. A gente tem que estar ali, ajuste fino. E aí veio a grande mudança do diagnóstico dela, veio com a segunda ressonância, que foi feita por um grande especialista até no assunto, o Dr. Walter, um abraço para ele. E aí, sim, mostrou alterações específicas. Vamos comentar um pouquinho, Nath, do papel do grande... Acho que você e a imagem, né? Você falou do eco e tal, mas com a ressonância também você
Você flerta, eu, né? Eu flerto muito com a ressonância, vou ter que... Flerta mais, até flerta mais. Vai, conta pra nós. Vamos dizer que eu casei com a ressonância, Poxa tá? vida, gente, agora eu fiquei com ciúme. É especialista em ressonância. Ah, pronto, então tudo bem, aí pronto. Então, vamos lá. Então, a ressonância na ritmogênica, ela é fundamental, né? Não em detrimento do eco, mas assim, ela é o grande divisor, né? Sim. Porque a gente sabe, a gente falou aqui do eletro, das arritmias ventriculares, mas a gente sabe que tem situações que são as áreas cinzentas também, né? Não dá pra gente definir só com o eletro e com o perfil das arritmias. Eventualmente, alterações de repolarização e inversão de onda T podem ser outras situações. Sim. A gente tem a cardiopatia do atleta, que pode também simular não só a dilatação do VD, mas as alterações eletrocardiográficas. Sim. Então, acaba que a ressonância ela é o grande divisor de águas, né? Então, a ressonância na ritmogênica, ela pode apresentar as alterações morfofuncionais, né? Que são basicamente a hipocinesia, disfunção do ventrículo direito, essas alterações segmentares que a gente comentou, né? Assim como no eco, na ressonância a gente vai observar. E no ventrículo esquerdo, na maioria das vezes, é uma hipocinesia difusa na ressonância também. E quando a gente vai para a caracterização estrutural, que aí entra a fibrose, a gente pode ver, então, a presença do realce tardio. Aí agora eu vou comparar VD e VE. O realce tardio no VD nunca teve uma grande expectativa sobre ele. Por quê? Porque o VD é mais fino, né? Então, ele é mais difícil caracterização. E, além disso, a gente tem a gordura epicárdica ali do lado. Então, a parede fina, que o normal é ter gordura, como é que eu vou ver? Diferença a doença. Facilidade, exatamente, a infiltração, fibrogordurose. Então, também na minha prática... Exato, cara, isso que a gente quer saber. Indo atrás de avaliar esses ventrículos direitos... era muito comum eu perceber que quem estava avaliando o exame ficava muito na dúvida e falava assim, é muito difícil caracterizar. Esse pedacinho aqui afilado, não sei se tem ou não, um pouco de gordura aqui, pode ser que seja só a gordura epicárdica. E o realce tardio é a mesma coisa. Como a câmera é muito fina, é difícil, pela ressonância, você caracterizar a presença do realce tardio. Então, até em trabalhos, estudos clínicos de predição de risco e tudo mais, você vê que quando a gente focava no VD, como é muito difícil quantificar e essa dificuldade técnica acaba gerando também variações interobservador, né, que são da parte interpretativa humana do próprio exame, a gente não tinha o realce tardio do ventrículo direito como um grande preditor de risco, como aconteceu no ventrículo esquerdo. E aí, quando a gente vai para os dados da ressonância do ventrículo esquerdo, então... além das alterações morfofuncionais, a caracterização estrutural chega a ele, que é a grande estrela hoje da cardiomiopatia ritmogênica do VE, que é o realce tardio ring-like. Só se fala disso, né, Pamela? Olha. Pois é, então tudo quanto é lugar, assim, as pessoas estão falando muito sobre isso. Que bom. Exato, que bom, que bom. O que ele é? Ele é um realce mesocárdico ou mesoepicárdico que ocorre bem ali no meiozinho e que ele ocorre de uma forma linear, pegando paredes contíguas do ventrículo. Então, ele não precisa fazer um anel completo, mas por pegar um pedaço, ele faz bem parecidinho com o anel. No eixo curto, que fica, parece um donuts, né? O coração. Isso. E imaginar que fica brilhando quase todo. São 3 segmentos, acho que já... Aí, também é uma coisa que foi mudando. Então, aí, atualmente, porque também tá com... mudanças muito frequentes nas classificações da ritmogênica. Olha só. Vamos dizer que os grupos, às vezes, não concordam, e aí isso vai gerando muitas diretrizes. Ótimo. Mas a última classificação, ela tá colocando assim, quando tem maior ou igual a 3, como um critério maior. E quando tem menos do que 3, critério menor. Menor, perfeito. Tá? Excelente. Então, esse ring-like, esse padrão de realce tardio em ring-like, eu tenho que ir além, certo? Se eu vejo isso na ressonância, tô pensando na minha miocardite pós-viral. Veio esse relato do colega. Devo seguir a investigação nesse caso, porque posso estar diante de um paciente jovem, como a gente já comentou, posso estar diante de uma doença que não é uma miocardite pós-viral, e sim uma cardiomiopatia genética. Exatamente isso, exatamente. Acho que é legal a gente reforçar o seguinte, que ele não é patognomônimo, tá? Então, cuidado, às vezes no laudo vem sugestivo e tudo, mas tem estudos mostrando que esse mesmo realce igualzinho, idêntico,
ele pode ocorrer tanto na cardiomiopatia genética quanto na miocardite pós-viral. Então, tem um estudo bem interessante que ele fez o seguinte, ele comparou o realce tardio na ressonância, esse realce ring-like, pegando parede inferolateral e lateral, então os dois iguaizinhos, e essas paredes são as mais prevalentes de acometimento, e eles fizeram biópsia endomiocárdica e o estudo genético. E aí eles mostraram que um caso, na verdade, a biópsia era infiltração fibrogordurosa com genética positiva, ou seja, encontrada uma variante associada à cardiopatia ritmogênica e fechado o diagnóstico, e o outro que a imagem era idêntica, na biópsia veio só a fibrose e genética não encontrada variante. Então, era, na verdade, uma miocardite. Excelente. Nossos colegas que são da imagem cardiovascular, então, eles podem, veja o desafio. E aí, eles podem associar o que eles estão encontrando nesse padrão de realce tardio, por exemplo, do VE, com outros pontos para nos auxiliar no diagnóstico, né? Nesse caso que nós temos em comum, em questão, o colega conseguiu encontrar na imagem outros pontos que eram era maior, outros né? Critérios diagnósticos. Outros critérios diagnósticos que nos auxiliavam para tender na direção realmente arritmogênica. Quando a gente teve esse resultado da ressonância, foi aí que eu conheci a Nath. E aí eu falei, gente, eu preciso de uma colega que seja especialista em doença genética, eu preciso discutir um caso. E cheguei na Nath. E a ressonância, então, tem esse grande papel, é desafiador. Vale a pena o olhar adicional, então, né, Nath? Pode ser miocardite, mas pode ser algo além. Isso é importante também de passar para o paciente, né? Para alinhar a expectativa, que o paciente fica muito assustado quando recebe essa ressonância. Todos ficam muito assustados. Essa semana eu recebi... O médico também fica, viu, gente? Eles sempre chegam muito assustados, né? É um impacto emocional muito grande, né? Você saber que tem uma doença genética e tudo mais. Poxa. E a gente acaba lidando com isso toda semana. Então, o que a gente procura fazer é sempre tentar tranquilizar o paciente e acolher ao máximo, né? Porque é um momento muito desafiador. Eu falo assim, tá na fase da tempestade, que todo mundo fica desesperado. A família fica desesperada, o paciente fica desesperado. E depois ele acaba processando aquilo, aceitando o diagnóstico e vendo que ele vai conseguir tocar a vida dele com algumas adaptações, né? E algumas preocupações. Acho que quando eles recebem um laudo, assim, né? Um laudo da ressonância ou até mesmo um laudo genético, é importante a gente ter muito cuidado na hora de alinhar essa informação com o paciente e acolher bastante. Coisa que você faz muito bem, imagina. Né, Pamela? Tem que dizer que você... Esse caso que a gente teve em comum, eu tenho que te parabenizar, porque você conduziu com excelência. Nós duas. É que já chegou para mim resolvido. Imagina, até parece. Esse lado do acolhimento eu vou comentar e eu quero só pontuar o Holter, Nath, para os nossos colegas arritmologistas não ficarem chateados que a gente não falou tanto do Holter. O que eu posso encontrar? Nesse caso em específico nosso, o Holter, ele não era tão assim, ele não dava tanta dica, assim, pra nós, não é verdade? Ele era meio frustro, assim, em algum momento aumentou um pouco mais de extrasístole. Não é o habitual. Não é, né? Fala o habitual. Esse caso específico que a gente teve, ela muito jovem, ela já começou logo com uma insuficiência cardíaca muito grave, né? E a baixa voltagem, uma doença muito extensa, isso não é o habitual. O habitual seria o paciente que começa com arritmias, geralmente, vamos dizer, 90% dos casos. É isso que a gente quer. A arritmia chega antes. Então, os pacientes chegam com muita arritmia, eles ficam por muitos anos tendo só arritmia para depois desenvolver insuficiência cardíaca. Olha, gente, essa informação vale ouro. Tanto é que você pode ter esse paciente jovem com as arritmias de alta densidade, todos os exames normais, inclusive a ressonância, e evolutivamente, com passando 2, 3, 5 anos, ele começar a ter as alterações estruturais. Isso é a história natural da cardiomiopatia arritmogênica. Então, a gente sempre tem que estar de olho quando a gente tem jovens com arritmias com origem no ventrículo direito e principalmente se o eletro for alterado de V1 a V3. É aquele paciente que, se não preencher critério, pode colocar aí o asterisco e vai seguindo. Segue esse paciente, não perde esse paciente. Possivelmente, ele tem chance de evoluir com mais critérios diagnósticos, fechar o critério clínico, né, de diagnóstico clínico, e aí a gente não sabe ainda. Alguns evoluem para insuficiência cardíaca e outros não, passam uma vida inteira. Eu tenho um paciente de 67 anos que nunca teve uma IC.
Essa é uma pergunta que os pacientes fazem pra gente. Mas e aí, o que vai acontecer comigo? A gente vai conversar depois, né? A expressividade é variável, então a gente não sabe quem vai evoluir e quem não vai. Aí, voltando, então, você falou dos colegas arritmologistas, né? A gente está falando aqui do eco, da ressonância, do eletro, mas a gente está falando também, citando os critérios diagnósticos do Task Force, né? Que os critérios diagnósticos do Task Force, eles são categorias, são 6 categorias que vão caracterizar e vão somando pontinhos de critério maior e menor para você fechar um diagnóstico clínico. Então, a gente já falou a primeira categoria, que são as alterações morfofuncionais do ecocardiograma e da ressonância. A segunda categoria, que são as alterações estruturais, também pelos 2 exames de imagem, basicamente a fibrose, né? Sim. A substituição fibrogordurosa da biópsia entra aí nesse critério, então ela fica igual a ressonância. Os dois, hoje em dia, a ressonância é uma biópsia, uma caracterização tecidual, praticamente isso. O terceiro são as alterações de repolarização, que são as inversões de onda T no eletrocardiograma. O quarto de despolarização, que basicamente para o VD é onda epsilon e para o VE baixa voltagem. Aí a gente chega no quinto, que é o critério de arritmia. Agora sim, galera, para vocês. Então, a gente vai observar mais de 500 extrasístoles no Holter, que vamos combinar. Qualquer paciente com miocardiopatia tem mais de 500. Atletas podem ter. Quem está usando substâncias exógenas, às vezes, sei lá, para aumentar a performance, na academia, Nath tá falando do aquela suco, coisa. viu, gente? Pois é. Então, se você tá bombando aí o coração para aumentar a performance na academia, pontuar no Gym Rats, né? Que a gente sabe que tá na moda. Isso vai aumentar a sua extrasístole. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tá brincando, mas é que muito você frequente. precisa de pouca carga rítmica já para preencher esse critério, tá? De arritmias por densidade no Holter. TV ou TVNS, e aí quando a gente tem, por exemplo, uma taquicardia ventricular sustentada... Mais de 30 segundos, né, Nath? Para ser sustentada. Exatamente, isso. Aí a gente tem aquele eletrodocumentado e a gente pode colocar, então, o critério maior ou menor. Então, aqui na categoria de arritmias, se eu tiver uma arritmia, por exemplo, de origem no ventrículo direito e que seja com eixo superior, quer dizer que ela vem da região mais baixa do ventrículo direito. Então, ela é um critério maior. E o contrário, se ela vier da via de saída do ventrículo direito e eixo inferior, ela é critério menor. Isso foi categorizado assim, porque a região da via de saída do ventrículo direito, ela é uma região que frequentemente a gente tem as arritmias idiopáticas benignas do paciente jovem. Então, pacientes jovens podem ter fases em que ele está tendo arritmia. Isso é super comum. São as arritmias de Gala-Vardin, também chamadas arritmia de Gala-Vardin. Só que qual que é a diferença? São arritmias que podem ter origem no ventrículo direito, geralmente via de saída do ventrículo direito, mas o eletrobasal é normal. Olha o eletro como é a chave ouro de tudo na cardiologia, né? Eletro segue sendo o melhor exame da medicina. Exatamente. O exame mais importante. Exatamente. O pessoal fala pra mim, Nath, eu queria estudar POCs, eu queria estudar, sei lá, o que eu falo. Você já é fera de eletro? Isso. Não. Então, vai estudar o exame mais importante. Exato. Não adianta a gente saber o específico se o básico não tiver muito bom, eletro, né? Então, você tá vendo aí a situação. Você então, tá esse com eletro... jovem, extrasístole de VD, e é uma ritmogênica que mesmo com eco normal e ressonância normal, você não tem como afastar que ele vá desenvolver a doença. Eu falei que ela é progressiva, Sim. né? Então, o eletro acaba sendo um carro-chefe, porque pode me falar que é via de saída do VD, que o paciente não tem história familiar. Se o eletro é alterado, pode colocar o asterisco e seguir. Porque esse paciente tem grande chance de acabar evoluindo com uma miocardiopatia ritmogênica. Então, esses são os critérios, né, do quinto grupo. Da quinta categoria da arritmia. E o último é história familiar e genética. Olha a genética aí ficando por último, né? Então, história familiar de morte súbita cardíaca em paciente com suspeita de cardiopatia ritmogênica, ou seja, um familiar de primeiro grau jovem, com menos de 35 anos, ou uma história familiar de que o seu familiar de primeiro grau tem cardiopatia ritmogênica com critério Task Force, já confirmado, aí você também pontua com um critério de história familiar, ou a identificação de uma variante patogênica ou provavelmente patogênica pelo teste genético. Então, às vezes, você só tem 2 critérios menores, está na dúvida, o teste genético também te ajuda a fazer o diagnóstico. Excelente. Você comentou da biópsia. Hoje, na sua prática, ela continua em voga? Você recorda num
poucos pacientes que foram necessárias biópsia. A segunda opção. Então, quando a gente faz, por exemplo, revisão de prontuário dos casos que eram atendidos lá em 1985, 1994 e tudo mais, a biópsia às vezes entrava muito. Mas porque a gente não tinha essa caracterização tecidual da ressonância, né? Hoje, a biópsia, a indicação é para casos de exceção. Tá. Então, casos em que você tem dúvida diagnóstica, por exemplo, com sarcoidose, com outras miocardiopatias e que o paciente tem uma má evolução clínica e, eventualmente, tem um tratamento diferente que a biópsia vai pontuar, né? Certo. Por exemplo, sarcoidose, que você vai fazer corticoide, imunossupressor e tudo mais. Então, nesse caso, a gente poderia indicar uma biópsia, mas realmente é uma conduta bem de exceção. E você vai indicar a biópsia para aquele, direcionando o local, né, de análise do tecido. Não tem como fazer, vai direcionar, por exemplo, pelo que a ressonância está vendo. Na parede livre do VD. Aí você vai tender a direcionar para lá, ou como que é? Acaba pegando outras partes? Então, aí tem duas questões importantes. Uma é que o ventrículo direito, na doença, ele fica muito afinalado. Então, biopsiar a parede livre do VD pode ser super perigoso. Medo. Com risco de tamponamento. Então, assim, a gente praticamente não faz pelo risco, tá? Na prática, não biopsia um VD dilatado, tá? E a segunda questão é que, assim, na minha prática, eu nunca vivenciei isso. Não sei se no Brasil tem, mas em estudos e relatos internacionais, tem como você fazer por mapeamento eletroanatômico. Aí sim, aí tipo você igual faz na FA. Estudo eletrofisiológico, mapeia e biopsia ali. Mas eu nunca vi isso no Brasil. Então, realmente é a exceção da exceção. Exceção da exceção. Excelente. E eu vou falar agora da questão de quando eu também fiquei assustada quando eu recebi a ressonância dessa nossa paciente. Por quê? A principal hipótese era miocardite pós-viral, ela tinha um Holter com 400 extrasístoles, nada além disso. O eletro, lá no comecinho, não era um eletro também que chamava tanta atenção, tinha uma discreta baixa voltagem, um empastamento ali final do QRS, mas assim, quando ela estava medicada com as medicações do Quarteto Fantástico, gente, ela recuperou função, ela estava fazendo todas as atividades dela sem cansaço. Ela fez cardiopulmonar, fez Holter, fez eco. O eco era normalíssimo, feito por um grande chefe e normalíssimo. Eu olhei as imagens, óbvio, exame bem normal, não tinha como pensar diferente. E tudo indo muito bem, obrigada. Aí eu falei, não, falta só a ressonância. E eu, assim, com uma super expectativa. E aí, um balde de água fria, aquela ressonância com melhora da fração de ejeção biventricular, tinha melhorado ambos os ventrículos, mas a doença havia progredido em relação à primeira ressonância e veio esse padrão aí do realce tardio, um ring-like, com critérios maiores de displasia, de cardiomiopatia genética, com muita chance de displasia ritmogênica. E aí vem, Nath, acho que a sua expertise nesse contexto, porque às vezes o cardiologista que sai de uma grande formação, o Dante, por exemplo, mesmo nesses grandes centros, a gente não tem tantos pacientes assim, né, portadores da displasia ritmogênica, antiga displasia ritmogênica. Na sua corte, você encontrou quantos pacientes, mais ou menos? Então a gente fechou a publicação com 111, mas a gente hoje já tem mais de 200 casos que a gente vem seguindo. Num grande centro que vem gente do Brasil inteiro, né, Nath? Sim. É uma corte que tem pacientes do Brasil inteiro. Sim. E aí eu quero que a Nath traga pra gente os principais pontos que ela destaca nesse acolhimento. Então, de uma doença crônica, sim, genética, progressiva. Então, quando vem essa provável, né, essa grande suspeita, o paciente já fala, mas é certeza que eu tenho? Mas se eu nasci com isso, como é que eu só manifestei agora? Na minha família, ninguém tem, que era justamente o caso dessa paciente. Ninguém da família dela tinha manifestado ainda, não é mesmo? Isso mesmo, Apesar de que eles não fizeram a avaliação completa, fizeram só a avaliação genética, então falta fazer a avaliação de fenótipo dos carreadores de variante. Ok. Ela vai explicar tudo isso pra gente, que pro pessoal, com certeza apareceu o uísque sachê, sabe? Assim, mas ela vai explicar. O que você ressalta nesse momento de acolhimento? Que pontos você levanta? Bom, acho que nesses momentos o importante primeiro, não se precipitar no que a gente fala para o paciente. O que a gente fala para o paciente tem muito impacto. Então, a gente não deve se precipitar. Se eu não sei o que dizer,
Nesse momento não sabemos ainda, então prefiro não responder essa pergunta sua, porque eu não quero te passar uma resposta que eu ainda não tenho certeza. Eu falo isso. E é duro falar isso, não é? Porque nós somos a certeza. Ou nós achamos que verdade. somos a certeza. Mas na sua área, vocês trabalham muito com probabilidade. Isso. Maior chance de. Isso não exclui, não é? A ausência. Até o momento não sabemos se isso se correlaciona. Excelente. Então, isso acho que é importante a gente ter essa cautela, sabe? Muito ruim quando o paciente chega, e isso é muito frequente na minha prática. Sim, imagina. E ele já passou em mais de um médico. E um médico disse, com certeza você tem isso, você vai evoluir assim, assado. E o outro disse, você não tem nada. Puxa. Então, isso para o paciente gera aquele bug de informações, né? E perpetua toda a dificuldade emocional que é lidar com esse tipo de diagnóstico, né? Certo. Já é difícil, não Já vamos dificultar mais ainda a vida do paciente, né? Então, acho que primeiro essa cautela, sabe? Aquilo que você já tem certeza, mesmo assim, a forma de falar importa também, né? Você não vai dizer assim, não, aqui, ó, já tem os critérios, você com certeza tem essa doença e vai evoluir mal. Gente, jamais falar qualquer coisa desse tipo. Até mesmo o exercício físico, que a gente vai fazer recomendações importantes, nunca falar para o paciente que ele não pode fazer nada, sabe? Essas coisas são traumatizantes para os pacientes, eu diria. Então, cuidado na escolha das palavras. Se você nunca fez essa consulta mais difícil, conversa com alguém, pega umas dicas, sabe? A gente, na formação médica, não tem muito esse preparo para conversas difíceis, como se colocar, como falar. Eu acho que isso faz falta na nossa formação. Total. Então, cautela. Escolhe direitinho as palavras, o que você vai falar para o paciente. Tem que se preparar para essa consulta, né, Nath? Exato. Não pode ser uma consulta bate-pronto. Tratei hipertensão, dislipidemia, agora diagnóstico de arritmogênica, né? Então, cuidado e mostra para o paciente as incertezas que tem e acolhe as dúvidas do paciente naquelas que você pode sanar, tá? Quando a gente vai pedir o teste genético, eu acho que é muito importante a gente falar do aconselhamento genético, Excelente. Sabe? Vamos falar disso agora aí, que é a sua praia e o povo vai querer saber. Então, o teste genético já está nas diretrizes, já está nos laboratórios. Então, se você tem um paciente que simplesmente tem critérios diagnósticos, dúvida diagnóstica, você vai lançar a mão do teste genético. Tá ok você pedir o seu teste genético, mas procure ou você fazer uma educação médica no sentido de ter uma ideia, uma noção, uma vivência do que é um aconselhamento, ou você encaminha esse paciente para primeiro passar num serviço de aconselhamento genético, tá? Por quê? Porque quando a gente vai olhar lá nos guidelines, classe 1, pedir um teste genético em cardiomiopatia arritmogênica, mas é mediante aconselhamento genético. Excelente. Mas, por outro lado, não tem tanta explicação assim de como fazer. Cadê esses links para onde eu mando, né? A gente recebe pergunta direto no Clube da Cardio. Agora pede teste genético. Como eu peço? Os nossos colegas têm dúvida de até como pedir para o laboratório. Né? E porque essa dúvida de como pedir, ela é pertinente. Por quê? Porque depende um pouco do heredograma, da sua suspeita clínica, né? Tem vários tipos de teste genético. Tem um painel, que é o que a gente mais pede na cardiologia. Um painel direcionado para suspeita diagnóstica. Então, lá no comecinho a gente falou dos 5 grandes grupos, né? Então, você pode pedir um painel de ortopatia, um painel de cardiomiopatia, um painel de arritmias. E esse painel, geralmente, já vai conter os principais genes associados às causas genéticas daquela doença. Até aí é simples, né? Mas saiba que tem as exceções. Então, tem situações em que, na verdade, você deveria pedir um outro teste genético, como exoma, um MLPA. Bem específico da sua área, né, Nath? Exames mais específicos que você... Acho que até mais da área do geneticista. Isso é uma coisa que eu mais aprendo com o geneticista. Então, doenças específicas ou situações específicas do heredograma, você pode precisar ampliar o teste ou pedir testes mais específicos, porque quando a gente pede o painel, o que a gente está fazendo? Um sequenciamento de nova geração, que é o NGS, né? Vem escrito assim, você vai escrever no pedido. Solicito painel de cardiomiopatias hereditárias, por exemplo, né? Ou miocardiopatias hereditárias, isso de laboratório para laboratório pode variar, mas com esse pedido você vai conseguir fazer o seu diagnóstico de hipertrófica, dilatada, restritiva, arritmogênica, que são esses grandes grupos que a gente falou, tá? Esse pedido comporta isso. E o que vai ser feito, né? A partir do momento que você fez esse pedido, procurar fazer o aconselhamento genético ou encaminhar para alguém que vai fazer esse aconselhamento, onde o paciente vai receber as informações de por que ele está coletando aquele teste,
quais os possíveis resultados, e acho que essa é a parte mais importante, né? Então, por exemplo, para um paciente que já fechou critério de cardiopatia arritmogênica pela ressonância, eletro, eco e todos os critérios que a gente falou, quando a gente vai fazer o aconselhamento pré-teste, a gente explica para ele assim, você já tem critérios diagnósticos, né? E o teste genético não vai mudar o seu diagnóstico clínico. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque ele pode pegar aquele teste e achar que mudou tudo, que ele não tem mais nada, eventualmente até parar de tomar medicação. E isso daí tem a ver com a penetrância da doença, o que acontece. E com o rendimento, né? Então, explica pra gente, Nath. Então, tá bom. Então, o rendimento do teste é o percentual de casos em que eu vou detectar a variante patogênica, a variante causal, naquele pool de pacientes. Então, por exemplo, para cada caso de miopatia é diferente. Então, para hipertrófica é 60%, ou seja, eu peguei 100 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica certeza, excluídas as causas secundárias, etc., com critério diagnóstico certinho, e fiz o teste genético. Em 60% eu vou detectar a variante patogênica e 40% tem a doença e não tem a variante. Então, a gente no aconselhamento tem que explicar isso para o paciente para ele já alinhar com o possível resultado. E isso daí, então, seria o rendimento, tá? E a penetrância meio que é uma situação um pouco inversa. Então, eu tenho uma variante que, por exemplo, pode ter sido rastreada num familiar. Vamos dar o exemplo da nossa paciente Perfeito. em comum. O pai dela, que é assintomático, está preocupado com outras questões, que é relacionada a problema de próstata, da idade e tudo mais. Ele tem a variante, mas ele passou uma vida inteira, até 76 anos, sem sentir nada. Como explicar isso? Isso tem a ver com a penetrância. Então, a gente faz nele, que é o carreador, os exames de fenótipo, ou seja, eletro, eco, Holter, etc. Fenótipo quer dizer manifestação clínica, para ver se ele tem fenótipo ou não. Pois a penetrância é incompleta, ou seja, nem todo mundo que é carregador da variante vai ter a manifestação clínica. Então, esses conceitos, eles são importantes, quem está pedindo o teste genético saber, porque senão a gente vê que as famílias podem gerar várias dúvidas. Por exemplo, Nossa, gera muita dúvida. Com uma pessoa corretíssima, já gera dúvida. Com dúvidas do colega, então... Então, assim, o teste genético é para pedir? É para pedir, mas é para pedir num ambiente de cuidado. Se você tem um caso que você não faz ideia da hipótese diagnóstica, a gente fala assim, genetic test hypothesis free, don't do it. Então, o que quer dizer? Não faça ideia, esse caso esquisito aqui, vou pedir um teste genético. Não faça isso. Por quê? Aí agora eu vou falar como o teste genético pode atrapalhar a sua prática clínica. Excelente. Porque é o seguinte, se você tem um caso... A gente saiu agora um pouquinho do diagnóstico de arritmogênica. Eu tenho um caso de uma miocardiopatia que eu não sei o que Às é, vezes eles apresentam como dilatada, vamos supor. Pode ser só uma dilatada, ou você tem um caso mais esquisitão, que você acha que tudo é esquisito, o paciente tem uma fraqueza esquisita. Não que o arritmogênica seja comum ser dilatado, não é isso, mas que às vezes chega pra gente no consultório uma minhoca dilatada e é isso, a gente não sabe o que é. O exemplo ideal é uma alteração eletrocardiográfica específica e um parente distante com morte súbita. Esse é o exemplo que não é bacana fazer um teste genético, tá? Porque você tá preocupado em excluir causas genéticas, porque tem uma tia da prima que teve uma morte súbita, todo mundo tá impressionado com isso. Tem um eletro inespecífico e você pensa que fazendo o teste genético você vai livrar aquele paciente ou aquela família de uma causa genética. E não vai, porque a gente já sabe que tem a questão do rendimento do teste genético, né? Mas não é só isso. Além de você não conseguir livrar, quando a gente faz o teste genético, a gente encontra um montão de variantes. Não é um exame positivo ou negativo. Na verdade, a gente faz esse painel. Nesse painel, que pode ser um painel de 90, de 160 genes, a gente vai selecionar todos esses genes para ver todas as variantes que tem. Para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca isso, depois de ter feito todo o processamento de extração de DNA e sequenciamento, isso vai para uma tabela Excel. E essa tabela Excel tem, assim, mais de 5.000 variantes em todos nós. Meu Deus! E aí Deus. que começa todo um processo de filtrar as variantes raras e aplicar os critérios de patogenicidade da variante, que são os critérios do Colégio Americano de Genética Médica, que a gente chama de ACMG. Então, aí, tudo aquilo que a gente falou lá dos critérios clínicos para diagnóstico de arritmogênica, imagina que tem os critérios do geneticista para avaliar se uma variante é benigna ou patogênica.
Só que ao invés de ser só benigna e patogênica, são 5 classificações. Isso a gente explica na consulta de aconselhamento pré-teste. Porque quando ele receber o resultado, disso, né? ele vai receber o resultado, ele não sabe o que é aquilo. Então, a gente explica antes que os possíveis resultados de variantes encontradas são benigna ou provavelmente benigna, que são as variantes que não estão associadas ao quadro, e a gente conduz igual, sendo benigna ou provavelmente benigna. Patogênica ou provavelmente patogênica, que são as variantes que provavelmente estão associadas à doença, e a gente vai conduzir igual, né? Seja patogênico ou provável, tá? A mesma condução clínica. E tem as variantes de significado indeterminado, que são as VUS, que são o grande ruído do teste genético. E aí é o calcanhar daqueles. Por quê? Vamos voltar naquele caso que eu falei assim, que não seria um caso de uma boa indicação de teste. Você tem aquela família que está todo mundo preocupado, porque teve uma morte súbita num familiar distante. Vamos dizer que a jovem teve uma síncope, provavelmente vasovagal, que você acha que não é nada, mas o eletro tem uma alteraçãozinha, e você foi direto para um teste genético pulando etapas da propedêutica. No que você faz isso, e vieram variantes de significado indeterminado, por exemplo, em MYH7, que é um gene de cardiomiopatia hipertrófica. E aí? Como explicar isso para a família? Isso gera uma ansiedade, e até você explicar que aquilo muito provavelmente não está associado, né? Porque quem vai reportar e escolher as variantes que vão para o laudo dessa tabela lá do Excel de 5.000 variantes é o geneticista. Então, além dele seguir os critérios da CMG, ele vai olhar o fenótipo que você descreveu no teste, ou seja, muito importante, pediu o teste genético, coloca lá o quadro clínico, é como a mesma coisa do eco. Os resultados que já encontraram. Isso pode influenciar a escolha do geneticista do que ele vai reportar no laudo, né? E aí, quando você faz um teste hypothesis free, você acaba com multivus, que a gente fala, um painel de multivus, um monte de variantes de significado indeterminado. Então, na medicina, né, a gente sempre parte da clínica. Então, na genética também. Faça uma boa propedêutica clínica, tente definir da melhor forma possível o seu fenótipo. Você não precisa saber detalhes, que é uma desmoplaquina, né? Mas que ela é uma provável ou miocardite ou uma arritmogênica. E aí eu cheguei aqui no momento que eu tenho que indicar o teste genético. Tá super bem indicado, vamos fazer. Leva essa família para um aconselhamento pré-teste para a gente já acalmar e alinhar as expectativas dessa família. Essa família vai fazer o teste e vai voltar para você. Você vai continuar sendo cardiologista dessa sua paciente. E aí, no pós-teste, quando o laudo solta o resultado, o ideal é você conseguir passar para o paciente todos esses resultados, uma explicação. Isso é o que a gente chama de aconselhamento pós-teste. Então, essa explicação ela vai contemplar as variantes. Se a gente detectou uma variante patogênica associada, explicar que variante é essa, quais são as possíveis consequências, se ela, por exemplo, na arritmogênica, que ela é um dos critérios diagnósticos, ajudou a fechar o diagnóstico, né? Então, às vezes, o paciente tem só um maior e 2 menores, faltou um critério maior. Vai ser fundamental para fechar o diagnóstico. Se você tem VUS associadas, então, às vezes, você tem um paciente com a variante de cardiopatia arritmogênica patogênica ali, mas ele tem 2 outras VUS. Outra situação super frequente, às vezes é reportada uma variante patogênica, mas que está em heterozigose e o fenótipo é recessivo. Então, outra situação que é difícil de explicar e que é importante o aconselhamento, né? Então, se a variante ela é de fenótipo recessivo, ela só vai causar a doença quando você tem os 2 alelos. E, às vezes, ela vem no laudo como patogênica, mas ela está em heterozigose. Ou seja, ela não vai causar a doença naquele paciente. E aí você vai tranquilizar no caso. Exatamente, tranquilizar a família, porque, às vezes, esse paciente já passou num cardio, antes de pedir o teste, já passou no cardio pós. E aí, o cardio vê lá assim, ó. Patogênico. Olha como é que o laboratório solta. Não encontrados variantes patogênicas associadas ao fenótipo. Aí, lá embaixo. Gene um gene específico associado àquela doença, por exemplo, uma doença metabólica que pode ter acometimento cardiovascular, heterozigose patogênica. Entendi. E aí isso gera uma grande dúvida até para o cardiologista. Olha, então eu vou ler o teste genético dela e você dá uma comentada para nós, Nath. Resumo clínico, indivíduo sobre investigação de miocardiopatia arritmogênica.
Resumo dos resultados. Foi identificado uma variante patogênica em heterozigose no gene DSP. E aí vem embaixo, gene transcrito DSP, variante, vem a descrição da variante. Frequência na população, 0,0031%, é muito baixa a frequência. A zigosidade, heterozigose e classificação patogênica. Você, como especialista, como que você avalia essa descrição do exame? Uhum. Bom, então, a primeira coisa sempre o fenótipo, acho que isso a gente super já falou aqui, né? E depois você vai tentar fazer a correlação do achado molecular, né, do genótipo com aquela alteração clínica, ou seja, o fenótipo. Primeira coisa, você vai olhar aquela variante reportada, vai ver se o gene que a variante está localizada, ele está associado à cardiopatia que você tem. Tá. Né? Ali está só assim, cardiopatia e tal, muitas vezes só interrogado cardiopatia. Então, você vai olhar, esse gene que eu tenho, por exemplo, a MYH7, ele está associado a quais fenótipos? Tá. E na cardiologia, diferente em outras áreas de genética médica, né, a gente tem sobreposições de fenótipo. Olha, então, tá. por exemplo, hoje eu vi um paciente que tinha a variante no gene que a gente chama de MYL2, MYL2. Tá. E esse gene ele pode estar associado a fenótipo de hipertrófico ou de dilatada. Na verdade, a maioria dos genes podem dar mais de um fenótipo, sim, né? A LPK3. Por isso a importância. Exatamente. Então, você já sabe qual é o fenótipo do seu paciente, você vai primeiro olhar se aquele gene poderia causar doença com aquele fenótipo. Ok. Porque, às vezes, quem reportou aquilo ali não sabe exatamente qual o quadro, viu uma variante patogênica e aí ele colocou ali. Não necessariamente aquela variante vai explicar o quadro do seu paciente. Então, Excelente. Primeira coisa, você tem que ver quais fenótipos aquele gene pode dar, né? E aí, depois, você vai ver a conclusão do geneticista. Vamos dizer que você queira pular ali o tipo de variante, a frequência. Depois eu vou voltar nisso. Mas aí você vai, eu diria assim, que primeiro olha o gene, vê se o gene tem a ver com o fenótipo, depois você vê o que o geneticista achou da conclusão, da classificação da variante. Ok. Então, ali para o gene, e a variante, na verdade, é a mutação. É a troca de letrinhas, inserção, deleção, uma troca simples de aminoácido, que é um missense, um código de parada, que é um stop codon. Todos esses tipos de mutação a gente vai chamar de variante. Ok. E isso já foi estudado pelo geneticista que chegou a alguma conclusão. Então, vamos aproveitar que o colega médico já olhou bem esse caso. E você vai olhar lá, a conclusão dele é uma variante patogênica, né? Então, ele pode concluir como aquelas 5 classificações que a gente falou. Tá. Benigna, provavelmente benigna, significado incerto, provavelmente patogênica ou patogênica. Bom, se ele colocou patogênica, é porque somou todos os pontos que tinha, vamos dizer assim, né? Então, variantes são raras, variantes em mutações que afetam a proteína, o mecanismo de doença ser isso, se é uma região de hotspot, se tem outros casos na literatura com aquela variante causando aquela doença, se tem estudos de segregação de família, mostrando que quem tem aquela variante tem aquela doença, quem não tem aquela variante não tem aquela doença. Ok. Se tem estudos funcionais, então estudos em célula mostrando as consequências daquela variante. Então, todas essas características que são as avaliações que são vistas nos critérios do ACMG, que a gente fala, vão gerar essa conclusão. Se for patogênica, aí você, então ele concluiu que essa variante está associada a esse fenótipo e o gene pode causar, gene DSP, pode causar cardiomiopatia ritmogênica. O que minha paciente tem? Cardiomiopatia ritmogênica, então fechou certinho. A questão é que, na prática, a maioria dos casos podem vir VUS, né? Você tem casos em que você tem pacientes com uma ressonância característica, pontualidade... De genes de miocardiopatia. Ok. Então, uma variante de significado indeterminado num gene de hipertrófica. Ok. Ou de dilatada. Então, são pacientes em que eu não sei se aquela variante está associada àquele fenótipo. Tá. Excelente. Então, isso é frequente. Por isso que é meio complicado. Não é um teste genético que você vai pedir ou é positivo ou negativo. Então, peça porque tem que pedir, porque isso pode ter consequências, isso pode ajudar no tratamento, ele pode ajudar você a saber se o paciente vai ter um pior prognóstico ou não. Hoje a gente sabe que tem indicações de CDI gene guiadas, então é para pedir, não tem mais como a gente ignorar essa área da cardiologia. Ô, Nath, você faz muita teleconsulta também, se às vezes, pelo Brasil, né, Brasil todo, internacional. Verdade. Então, às vezes você tá com um paciente, pediu o teste genético e precisa de um profissional para te auxiliar, a Nath tá aí disponível para... Depois deixa o seu Instagram
Porque é uma especialista no assunto, gente. Não tem muitas Naths por aí, Nath? A gente tem os Tá crescendo geneticistas seu que grupo? trabalham com cardiologia e a gente tem cardiologistas trabalhando com a área de genética em cardiologia, né? Então, tá começando a se formar alguns grupos, né? Mas, realmente, é muito importante cada cardiologista começar a procurar quem que vai ser o seu amigo de cabeceira, né? Como a gente sabe, né? Na Eu fui prática esperta. médica. A gente tem sempre que fazer os nossos contatos e ter exato. pessoas que a gente tem confiança para poder ajudar a cuidar dos nossos pacientes. nosso A gente não tem heart como fazer team. tudo, né? Não tem como fazer tudo. Mas, ó, essa paciente, heterozigose, eu lembro uma vez que você falou pra mim, olha, em Sim. homozigose é uma doença... Que é o Carvajal. Então, a DSP, que é a desmoplaquina, ela codifica a proteína desmoplaquina que faz parte, então, do complexo desmossomal. Então, ela é uma das proteínas fundamentais para poder manter essa adesão célula a célula. E ela é expressa não só no coração, mas na pele e nos fâneros. Então, quando você tem em heterozigose, só um alelo é comprometido e o outro está funcionando normal. Então, o fenótipo esperado é a cardiopatia ritmogênica com todas aquelas consequências que a gente já falou no começo. Mas quando você tem homozigose, é o suficiente para também ter alterações de pele e de fânero. E aí isso se chama síndrome de Carvajal. O que muda, né? Na verdade, acontece uma cardiopatia dilatada, a idade de início é muito mais precoce, então crianças com cardiopatia dilatada, ou adolescentes no máximo, e que vão apresentar também ou o cabelo, que se chama cabelo lanoso, ou woolly hair, que é um cabelo que pode ser mais ralo e falho, encaracolado, e a hiperceratose palmoplantar, que pode acontecer nas mãos e nos pés. E a gente tem pacientes com essas alterações. Inclusive, quando é em heterozigose, é muito discreto, mas dá para perceber. Então, a sobrancelha, o formato do cabelo, ou, por exemplo, essa hiperceratose, ela é principalmente em áreas em que você usa mais. Então, por exemplo, pode acontecer no cotovelo, ou dependendo se o jovem está fazendo mais academia, na palma das mãos. Uma coisa super discreta, quase que uma curiosidade. Tem que procurar ali. Mas quando você está colecionando seus pacientes com desmoplaquina, você começa a olhar essas coisas, entendeu? Bonito. A desmoplaquina também é interessante de falar que dentro das arritmogênicas de VE, né, que podem ter o realce parecido com a miocardite, ela tem uma curiosidade. Que 10 a 20% desses pacientes podem ter hot phases, que são fases em que a cardiopatia genética tem uma alteração inflamatória e o paciente tem dor no peito e tem alteração de troponina por injúria miocárdica. Então, realmente é indiferenciável. E, às vezes, ele tem episódios repetidos ou episódios na família repetidos de miocardite-like, que, na verdade, são essas fases hot phases da cardiopatia inflamatórias. Por uma desmoplaquina. Ô, Nath, e eu lembro que nesse caso em comum nosso, você chegou a pedir PET-CT. Sim. Né? Me conta um pouco mais o que você pensou. Eu achei muito interessante. Foi por causa da sarcoidose. Então, a gente falou lá atrás da biópsia, situações de exceção, que poderia fazer uma biópsia e tal. E eu falei de sarcoidose porque é isso que está nas últimas diretrizes. Mas, na verdade, com o PET-FDG, ele consegue praticamente fechar um diagnóstico de sarcoidose, né? A sarcoidose a gente sabe que é o grande camaleão da cardiologia, pode parecer várias coisas. Sim. E das doenças que mais simulam uma arritmogênica seria uma sarcoidose. Pronto, então você faz o excluir. PET, exato. Se não tem captação e foi tudo bem feito no preparo do PET, você exclui sarcoidose. Eu acho que em alguns casos pode ser importante, porque seria reversível, né? Um tratamento reversível. Excelente. Falando então de tratamento, a gente vai falar de CDI, medicamentos, como que a gente vai seguir esse paciente e tratar esse paciente? No caso desse caso nosso em conjunto, tinha manifestação de ICFER. Muda alguma coisa para esse paciente, Nath? De relação à medicação? Não, em relação à medicação, eu te diria assim, a gente não tem na cardiomiopatia ritmogênica estudos específicos de tratamento de IC na cardiopatia ritmogênica. A gente põe tudo no bolão do ICFER, né? Exatamente.
que para a arritmogênica também não é o mais comum, né? Então, vamos dizer, Sim. na arritmogênica ventricular direita, que são os grandes estudos de arritmogênica, são mais baseados nessa população. A grande maioria dos pacientes tem arritmia e não tem insuficiência cardíaca. E quando evolui lá na fase avançada para insuficiência cardíaca, é a insuficiência de VD. E você vê, o que a gente tem de estudo, não temos. Até mesmo do Quarteto Fantástico, para ventrículo direito, não temos, né? Então, isso para mim sempre foi... um calcanhar de Aquiles ainda. Nossa, a gente precisa estudar mais. Imagina, daqui 10 anos, a gente fala, a gente agora tem estudo. Até uma angústia, sabe? Porque às vezes eu acompanhava por anos esses pacientes e eles por anos vão muito bem, assim, uma vez que você fez uma boa estratificação de risco, indicou um CDI se foi necessário, coloca o antiarrítmico para suprimir as arritmias, restringe a atividade física competitiva ou extenuante. E esse paciente, muitas vezes, fica muito bem com a sua vida normal por muitos anos. Tá. A partir do momento que esse perfil de paciente começa a ter sintomas de IC, vamos falar para os que são VD e sintomas de IC direita, né? O limiar até ele evoluir para uma IC terminal é muito rápido e a gente tem muito pouco a oferecer, né? Então, o que a gente habitualmente fazia é tentar iniciar medicações que a gente sabe que são as medicações padrão para IC, né? Apesar de não haver estudos clínicos nessa população. E, na verdade, esses pacientes acabam ficando mais hipotensos, toleram menos diurético e vasodilatador, né? O manejo da IC direita é mais difícil. É bem desafiador. E quando evolui para choque cardiogênico, então, acaba que é bem complicado, né? Porque a gente sabe que dispositivos, também as drogas vasoativas inotrópicas, também são todos desenhados para VE. A gente precisa estudar mais. Exatamente. E até mesmo as indicações de priorização de transplante, baseados em VO2, esse perfil de paciente precisa ser individualizado, sabe? Se você acabou com um paciente seu nessa situação, acho que tem que individualizar até a conversa com o heart team de transplante nesse sentido, né? E para VE, a gente segue o padrão comum do Quarteto Fantástico e, em geral, otimizando tem um doses. ótimo remodelamento reverso, tolera a medicação, porque a fisiopatologia para VE acaba sendo mais compatível, né? Sim. Uma pergunta, antiarrítmicos, que pensando no 90%, que abre o quadro com arritmias, etc. O que você faz na sua prática? São pacientes jovens? O que você usa? E a dosagem? Como é que você titula? Conta pra gente. Historicamente, o Sotalol sempre foi o primeiro antiarrítmico utilizado nessa população. Mas hoje em dia, então, as atualizações de diretrizes têm ido mais a favor de a gente começar já com beta-bloqueador, tá? Então, hoje, na minha prática, eu já começo o beta-bloqueador. Então, se o paciente tem diagnóstico e tem arritmias, mesmo que seja pouquinho arritmia, eu já inicio o beta-bloqueador. Outros antiarrítmicos, como eles têm geralmente cardiopatia estrutural, e no Brasil a gente não tem uma gama de antiarrítmicos. A gente não tem. Indisponibilidade, sobra só a boa e velha meldarona, né? Então, a gente são pacientes jovens que vão viver muitos anos se tudo der certo. Claro. Então, a gente deixa a meldarona só para quando o paciente já está tendo ou arritmia sustentada, né? Ou arritmias muito sintomáticas. Em associação com o beta-block? Em associação com o beta-block, exato. Aí tem o estudo eletrofisiológico, que é a ablação, que a gente também pode lançar mão, né? Como uma terapia adicional, não pensando que você vai fazer uma ablação curativa, mas que você vai usar como um recurso adicional junto com o antiarrítmico para controlar sintomas, para reduzir choque de CDI. Então, nesse cenário, é uma medida salvadora. Tempestade elétrica, né? Tempestade elétrica é realmente salvadora de vidas, né? A ablação nesse cenário. E taquicardia ventricular também, né? Porque a gente tem a TV e não quer que o paciente coloque o CDI e tenha choque de CDI. Não, a gente não quer. Exatamente. Então, você vai usar todas essas terapias conforme a carga arrítmica, né? E a apresentação clínica daquela arritmia. Alguma preferência de beta-bloqueador? Não tem estudo demonstrando, mas geralmente eu gosto de usar Concor ou Bisoprolol, Biso. né? Ok, acertei. Brincadeira. Biso eu gosto também, acho que auxilia muito a gente quando a gente não tem grandes preferências ali, né? Enfim, mas é uma medicação posologia única, nos auxilia em demasia. De usar, tolera bem, não tem tanta hipotensão. Exato. Eu gosto de acho usar. que vai bem.
Bom, falamos de medicação e o CDI ficou cereja do bolo, finalzinho. Você que tá até aqui aguentou firme, então vamos pro CDI. Quando colocar o CDI, quero que você também comente as indicações gerais, mas inclusive essas guiadas por gene, porque isso é muita novidade. Uhum. Bom, então, o CDI na displasia, na cardiopatia ritmogênica, né? Sim. A gente tem as indicações classe 1, que são para os pacientes que têm arritmia ventricular sustentada, né? Então, TV instável, parada cardíaca recuperada. Ok. Essas são... A gente não pode deixar de falar, né? O óbvio, mas é isso aí. Exato, parada recuperada, TV instável, taquicardia ventricular sustentada mesmo que estável ou disfunção ventricular grave, que aí é considerada a fração de ejeção abaixo de 35%. Ok. Para quando o paciente tem critérios de risco, então a gente tem muitos estudos clínicos e diretrizes que foram mudando nos últimos 5 anos. Isso é um pouco confundidor. Quando eu fui estudar o assunto, essa coisa dos critérios de risco, Nath, eu fiquei um pouco perdida. Tive que realmente, tabelinha... Dependendo de onde você lê, vai ser um pouquinho diferente, sim. tá? Para a indicação que é a classe 2. Que são os pacientes com risco moderado. Então, o alto risco é certeza, a indicação classe 1, falamos, já sabemos. Agora, a classe 2 vai depender um pouco. E por quê? Porque como é uma doença rara, diferente da doença coronariana, que são estudos com N gigante, muito maior reprodutibilidade de resultados entre estudos, os estudos de cardiomiopatia ritmogênica, eles são menores, porque a doença é rara. Então, as grandes coortes são de 300 pacientes. Tá. Então, as maiores coortes têm 300 e poucos pacientes. Então, a gente tem variabilidade entre estudos dos achados dos preditores de risco. Tanto em relação aos grupos e as coortes de pacientes, quanto em relação ao tempo. Então, durante uma época, os principais preditores de riscos eram TVNS, síncope e disfunção moderada. Então, esses daí, eles estão, na maioria das diretrizes, continuam sendo grandes indicadores. Para alguns estudos, por exemplo, sexo masculino foi preditor de risco, outros não foi preditor de risco. Então, o que aconteceu? Apareceu um novo modelo de predição de risco, que foi uma calculadora de risco com estudo multinacional com quase 1.000 pacientes. Então, ela é a ARVC Risk Calculator. A gente gosta muito desse estudo. Vou deixar o link, estudo é ótimo, ele vai contemplar o sexo, a idade, a carga rítmica, né? Então, quantas ectopias ventriculares e fração de ejeção. E esse estudo, ele tem uma correlação muito boa e foi comparado a taxa de indicação de CDI, de choques apropriados e inapropriados, com os outros, com as outras indicações, que eram Task Force de Tratamento, a diretriz europeia e americana de cardiologia, e esse estudo, ele realmente mostrou superioridade na indicação pela calculadora. Bom. Tá, adoro. Ótimo. Porém... não, Nath. Porém, quando a gente foi para avaliar a validação externa desse estudo, apesar dele ter sido um multicêntrico gigante, uma união de forças, etc., para validação externa, a gente começou a ver que em algumas coortes não estava sendo essa correlação. E aí a gente percebeu que o quê? Que, na verdade, a grande maioria dos pacientes desse estudo que derivou a calculadora eram PKP2. Ou seja, o gene placofilina 2 era quase 70% dos pacientes. Que é o quê? É o grande gene, o principal, associado à forma de VD, clássica, aquilo tudo que a gente falou. Não da epsilon, VD principal e tudo mais. Então, aí que veio a grande sacada que, na verdade, a predição de risco é gene específico. Então, quando as coortes tinham predominância em PKP2, a calculadora vai bem, vai ótimo. E quando a predominância era de outras variantes, por exemplo... O nosso gene, fosfolamban, DSP... a calculadora falha. E aí, a partir disso, começaram a ser desenvolvidas calculadoras gene específicas com esses estudos que estão acontecendo agora, praticamente, né? A gente acabou de ter aí a publicação com DSP, que a gente falou, sobre a calculadora de risco de DSP. Os preditores de risco são diferentes, então é sexo feminino, enquanto no outro era masculino, carga rítmica e função, e disfunção ventricular. E tem estudos agora rolando aí em filamenina C e outras coisas que estão em andamento. No caso da nossa paciente, a menor fração de ejeção que ocorreu durante o caso. No caso dela, foi 36. E aí, o que você falou? 35. O que você faz na sua prática? Tudo bem que você pode comentar do adicional que nos motivou a indicar o CDI,
Mas no caso dela, na sua prática, 35, 36, e aí? Se eu fosse pensar exclusivamente pela fração de edição, acho que é complicado, né? Porque você que é ecocardiografista sabe que de 35 para 36 é um respiro gente, ali é 1 que... milímetro. Exatamente. Uma desenhadinha pra dentro do Simpson. Exato. E na ressonância a mesma coisa. Meus amigos da imagem falam a mesma coisa, que é total dependente do operador. A máquina ajuda, mas assim... exatamente. Então, tendência de considerar, isso, né? Reduzida, né? Exatamente. Ok. E nesse caso, nossa paciente, a gente indicou o CDI. Por quê? Porque ela tinha também os preditores da calculadora. Então, na calculadora de risco, ela dava 60% de risco de ter uma TV estável e 35% de ter uma arritmia instável, né? E, além do mais, ela queria... para a felicidade dela e fazer o que ela gosta e ama. Do mundo! E do mundo, né? Ela queria trabalhar em áreas mais remotas. Sim. Então, isso também foi levado em consideração, né? Exato. Então, acho Por isso que tem que individualizar. Exatamente. Individualizar a decisão é sempre importante. E aí, todo mundo ficou mais tranquilo, né? Exato. Ótimo. Último ponto desse podcast tem a ver com exercício. O que você recomenda e como você faz isso? Essa nossa paciente fez um cardiopulmonar, até porque ela nem tinha diagnóstico. Mas talvez tenha sido o último cardiopulmonar dela. Como é que dá para fazer cardiopulmonar? Depende do grau de arritmia. Do grau de arritmias, Nath? Sim. Então, assim, o que não pode fazer? No diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica, a gente vai contraindicar a atividade física competitiva. Então, aquela situação do jogador de futebol... o atleta mesmo, olímpico, ou que ele ganha financeiro, né? Não só isso, mas o competitivo mesmo recreacional. Tá. Então, eu sempre falo pro paciente assim, ó, sabe aquele futebol do churrasco? Que você dava o gás. Esse que não pode. Então, isso até pode ser uma situação de mau risco, porque às vezes é aquele atleta descondicionado, né? Que no futebol vai dar o gás total, beber uma cervejinha, então realmente eletrólitos estão espoliados. Então, esporte competitivo está associado a maior risco arrítmico nessa população. Então, está contraindicado competitivo. E o extenuante. Então, a atividade física extenuante também é contraindicado. E aí, quando a gente pensa nessa recomendação, a gente também tem que questionar de onde ela vem, né? Que estudos derivaram ela, para a gente também saber como aplicar. Aí volta a mesma situação. A grande maioria dos estudos são derivados em estudos em PKP2, que é a ritmogênica clássica e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente tem primeiramente, estudos animais, em que eles colocavam ratinhos com a variante em PKP2 e cardiopatia ritmogênica para correr na esteira e os ratinhos sem esteira. E aí, eles viram que os que tinham a variante e faziam atividade física, desenvolviam um fenótipo mais precocemente, tinham maior carga arrítmica e mais rápida progressão para insuficiência cardíaca. Então, é aquela história que a gente falou lá no comecinho da fisiopatologia, do desmossomo ser justamente aquele cimento. Que segura. Sem cimento, fazendo grande atividade física, a gente vai ter maior risco, né, de tudo isso, de arritmia e de progressão da insuficiência cardíaca. E depois a gente tem estudos clínicos com os familiares. Então, o familiar portador de variante em gene desmossomal, que tem essa variante, por exemplo, em PKP2 ou genes desmossomais, a gente já aconselha não fazer esporte competitivo ou exercício extenuante, porque tem estudos clínicos lá da Johns Hopkins mostrando que esse perfil de paciente, se fizer exercício, tem maior chance de desenvolver o fenótipo do que se ele não fizer o exercício. Então, você, na sua prática, consegue orientar, por exemplo, através de zonas de treinamento, escala de Borg, como é que você faz? Ou pelo tipo de exercício? Então, é assim, vai um pouco do bom senso, porque são não tem super evidência jovens. científica de estudos nesse sentido, para dizer, essa faixa de treinamento é segura. A faixa segura para a ritmogênica. Não temos. O que a gente tem de recomendação é para você acompanhar a carga de arritmia e se o paciente não tem nenhum critério daqueles de maior risco, você poder liberar ele para atividade leve a moderada. Tá bom. No caso da nossa paciente, ela fez um cardiopulmonar, não teve grande carga de arritmias, foi um cardiopulmonar até bem liso. Quando a gente fez o diagnóstico da ritmogênica, eu voltei atrás, fui conversar com todos os meus colegas que tinham feito esses exames e eles falaram, impossível de saber que ela era portadora. Claro, ela fez o cardiopulmonar 100% medicada, com tudo otimizado,
Mas ok, então. Sim, exato. Ok. E última coisa mesmo. Na sua prática, Nath, quem que evolui mais para IC? Que marcos que podem nos dar algum preditor de que esse paciente vai evoluir mais para IC, da ritmogênica, e para transplante? É uma pergunta que eles fazem também pra gente, né? Vou precisar transplantar? Que dicas que você vê na história desse seu perfil de pacientes aí que evolui mais? Bom, então, a gente não tem quase estudo de insuficiência cardíaca nisso, acho que também, porque historicamente era uma doença cuidada só pelos arritmologistas, vamos dizer assim. Agora que é uma doença que está aí nos guidelines de cardiomiopatia, né? Isso é uma coisa de 2023 para cá. Gente, é muito recente. Isso. Então, eu sempre achei que ficou subestimada essa história da insuficiência cardíaca. Você acha que é mais, na verdade, né? Então, até por isso, na minha tese de doutorado, eu decidi estudar isso. Falei, bom, se eu não tenho essa resposta na literatura, eu tô vendo que meus pacientes evoluem para insuficiência cardíaca e ao começar os primeiros sintomas de ser rapidamente, eles já vão para uma forma grave, né? E eu tenho pouco a oferecer, exceto o transplante. Eu quero estudar os preditores de risco. Então, foi isso que a gente fez. A gente encontrou, então, na nossa casuística da população brasileira, como preditores de risco a baixa voltagem extensa. Então, quanto mais derivações com baixa voltagem, mais acometimento a gente tem de substituição fibra gordurosa. Então, se ao invés de você ter o cardiomiócito, você tem fibrose e gordura, a chance de você evoluir para insuficiência cardíaca terminal, grave ou necessidade de transplante é muito maior. Então, esse foi o principal achado. A presença de onda epsilon e sintomas de insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular. Muito bom. Mais alguma consideração sobre esse tema que daria pra gente fazer congressos? Pois é. Esse tema, se você deixar, eu saio falando, né? Como você tá vendo. Mas é super gostoso. Eu acho que foi muito bom discutir tudo isso, né? Eu acho que foi bem bacana e espero que tenha ajudado aí a esclarecer alguns pontos, né? Saber quando e também desmistificar, sabe? Sim. Acho que tem uma coisa meio assim, essa doença rara, não preciso saber, porque não vai chegar pra mim mesmo, né? Gente, calma aí. Olha só, eu sou super nova, me formei cardiologista em 21. E já me deparei com a minha, eu mesma, né, primeira minha. Então, assim, ela tá aí na sua frente. Exatamente. Pode ser aquele paciente que tem uma chamada miocre não isquêmica, né? Tanta coisa que era chamada miocardiopatia não isquêmica. Um grande grupão. E pode ter uma cardiopatia genética. Excelente. Galera, finalizando o nosso episódio, então, hoje aqui. Nath, alguma consideração final? Pessoal, só quero agradecer, dizer que foi muito gostoso estar aqui e que a gente tem que desmistificar essas doenças raras, né? As pessoas geralmente pensam assim, tanta coisa para estudar, coisas raras eu não vou estudar porque não vai aparecer para mim, mas aparece, né? Então, eu espero que, assim, com uma linguagem mais fácil, mais didática, a gente tenha conseguido trazer os principais achados aí de quando pensar, como prosseguir na investigação diagnóstica, né? E espero que eu possa voltar aqui também mais vezes, falar das outras cardiopatias genéticas, Com certeza. Já fica o convite pra gente gravar de novo outros episódios. Eu quero que você que tá ouvindo a gente e gostou desse episódio, deixe sua avaliação, seja no YouTube, seja no Spotify. Siga a gente no Instagram, @Clube da Cardio. E sigam também a doutora Natália, @doutora DRA Natália, sem H, e o Olivete com 2 T's e no final, tá bom? Galera, eu me despeço desse grande episódio. Parabéns pra você que ficou até o final. É muito conteúdo e como especialista isso aqui, né, não tenho nem como te agradecer. E eu me despeço até o próximo episódio, galera. Um beijão. Tchau, tchau.